Quero falar sobre os 3 erros mais comuns na liderança cristã dos nossos dias. Depois de quase 40 anos pastoreando, liderando, formando líderes, formando discípulos para Jesus e vendo o mundo da atualidade, o que tem acontecido em nossos dias, observando lideranças pelo esse mundo afora, eu quero destacar aqui 3 erros mais comuns cometidos pela liderança cristã da atualidade, dos nossos dias. O primeiro deles é focar mais em números do que em pessoas. Exatamente isso. Focar mais em números do que em pessoas. Há uma preocupação muito grande, eu diria exagerada, com resultados, e tem que ser rápido. Resultado, crescimento numérico é o que se observa, é crescimento na quantidade de liderados, de discípulos, no tamanho da igreja, é a preocupação no tamanho do orçamento, números e números e números. E as pessoas foram esquecidas? Ora, o que é mais importante? Nós, como líderes cristãos, nós fomos chamados para produzir números ou cuidar de gente. É isso mesmo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso 36, olha só o que Jesus vai dizer. O texto diz assim: Jesus, vendo as multidões, teve grande orgulho, porque tinha um rebanho muito grande. Não. O texto vai dizer, teve grande compaixão. Isso mesmo. Jesus viu as multidões e teve grande compaixão. Não teve grande orgulho, porque tinha uma multidão seguindo ele. Não, teve grande compaixão. Por quê? Porque para Jesus era gente, pessoas e não números. E aí o texto vai dizer, porque Jesus conseguiu ver aquelas pessoas não como números, mas viu as pessoas e observou, inclusive, que elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Isso mesmo. Então, observe que a liderança de Jesus estava mais preocupada com as pessoas e como elas estavam se sentindo, do que com números, os tais dos resultados positivos, do crescimento explosivo, e por aí vai, aquela preocupação desesperada de eu tenho que fazer a igreja crescer. Está errado isso, porque quem faz a igreja crescer é Deus. É Deus quem dá o crescimento. Isso é um grande erro, focar mais em números do que em pessoas. Olha, o segundo grande erro, que eu diria que é o pior dos 3 aí, é exatamente a falta de oração e dependência de Deus. Falta de oração e dependência de Deus. O líder, ele precisa orar para desenvolver o seu trabalho, o seu ministério, a sua liderança. Ele precisa orar, mas orar muito. Ele tem que fazer como o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Orar direto, orar constantemente, dependendo completamente de Deus. Hoje há um desespero de procurar metodologias mais eficazes que vão promover o crescimento rápido de um rebanho. Há preocupação em estratégias, em métodos. E Deus, onde é que fica em tudo isso? Eu fico observando que às vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em buscar métodos do que buscar Deus em oração. Isso é um grande erro que vai, sem dúvida nenhuma, prejudicar o desenvolvimento de qualquer trabalho, de qualquer ministério, de qualquer liderança. Nós precisamos entender que a obra de Deus ela não é feita nem pela força, nem pela violência, como diz o profeta Zacarias, mas na dependência do Espírito Santo de Deus. Se não está crescendo, busque mais a Deus. Ah, mas eu estou buscando e não está crescendo. Busque mais ainda. Ah, eu já busquei muito, mas não está crescendo. Busque mais ainda, porque é Deus quem dá o crescimento. É um grande erro ficar
procurando metodologias, ao invés de procurar o Deus que faz a obra crescer. E isso é através da oração. A oração e a dependência de Deus. Deixa eu dar agora o terceiro motivo, ou terceiro erro, grave erro, que impede então o crescimento de uma liderança, desenvolvimento de uma obra, erros cometidos por um líder. O terceiro. Mas antes de eu falar do terceiro, deixa eu falar para você que eu preparei um curso sobre liderança, liderando como Jesus liderou. A ideia desse curso é aprender a liderar com Jesus. Ele tem textos bíblicos fundamentando cada um dos princípios que eu apresento. É um curso completão mesmo. São 17 videoaulas apresentando 15 princípios de liderança de Jesus. E olha o preço, o valor. Eu quero que todos possam adquirir R$10, apenas R$10. Se você tiver interesse, clica aí no link da descrição do vídeo e adquira o seu. Mas vamos lá, o terceiro grave erro cometido pelos líderes dos nossos dias. Servir-se dos liderados, ao invés de servir aos liderados. Gente, olha, é um tal de status, é um tal de poder, é um tal de reconhecimento da liderança, é um tal de honra. Cadê a minha honra e minha honra e minha honra? É um tal de sentar nos primeiros lugares, é um tal de cobrar isso e de cobrar aquilo e dizer que as pessoas são obrigadas a fazer isso ou aquilo pelo líder. Isso é um grave erro na liderança. E aí muitos líderes são ensinados erroneamente, dizendo: se você não se impuser, aí você não vai ser respeitado pelos seus liderados. Então, você tem que cobrar honra, você tem que cobrar. Vamos acabar com isso, gente. De maneira nenhuma. Jesus não nos ensinou sobre isso. Nada de servir-se dos liderados, mas antes, servir aos liderados. A liderança é para servir, não é para ser servida. Então a gente precisa entender, isso é um gravíssimo erro. Olha, vamos deixar esse negócio de reconhecimento, vamos deixar esse negócio de honra nas mãos de Deus, deixa Deus cuidar. A gente, afinal, está servindo a Ele, ao Senhor. A gente serve aos nossos liderados servindo a Deus, o Senhor. E é Ele quem vai nos dar a devida recompensa no tempo certo. Então, vamos parar com esse negócio. Isso estraga a liderança, isso estraga o trabalho, fere o coração dos liderados. Então, vamos atentar para isso. Olha, a liderança é para servir, não é para ser servida. O líder é aquele que se serve por último. Jesus nos ensinou sobre isso. Em Mateus 20, a partir do verso 26, Jesus diz assim: olha, entre vocês, quem quiser ser o maior, quem quiser ser reconhecido, quem quiser ser honrado, né? Então seja esse que sirva. Esse é o servo. Então seja servo. 3 erros mais comuns cometidos pela liderança na atualidade. Focar mais em números do que em pessoas. A falta de oração e dependência de Deus. E aquela ideia de servir-se dos liderados ao invés de servi-lo. Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, me segue aí, dá um like e vai mais vídeos por aí. Deus te abençoe. Shalom.